Bom, é importante que a gente compreenda, para dar continuidade a esse entendimento de ser espírita e da doutrina espírita, nós temos que compreender que ela é considerada como ciência, né, como filosofia e como religião. Por que esses três conceitos que a doutrina espírita abriga? Porque ela é baseada na realidade que existimos. Então, tudo o que está constituindo este planeta, essa escola que nós consideramos como uma escola de aprendizado, que é o planeta Terra, toda a sua constituição, todo o conhecimento que aqui a nós é dirigido e é permitido acessar, faz parte de um projeto pedagógico de Deus. Esse é o meu olhar, essa é a minha interpretação. Então, tudo que existe, se pararmos realmente para refletir, não são coisas à partes, como nós costumamos dividir. Ah, tem a política, tem a religião, tem o esporte, tem como se fossem áreas, né, do conhecimento, isoladas, sem nenhuma afinidade e nada. Não, tudo faz parte. O ser humano, para ser um ser humano integral, como se esse conceito está hoje muito popular, para ser um ser humano que se conhece, ele precisa ser um pouco de tudo que existe nesse planeta. Mas não dá para ser tudo de vez, não por isso que existe as reencarnações. Então, a ciência, a parte de biologia, principalmente, estuda toda essa constituição física do ser humano, como ele nasce, qual é a possibilidade de ter doença, de não ter doenças, de prazo de vida do corpo ou não, mas ela não explica, não dá um entendimento absoluto do que é depois da matéria, do corpo físico. Ela vai até aí. E existem estudos avançadíssimos sobre o nosso cérebro, órgão importantíssimo para nós, sobre o coração, mas ainda assim há muitas coisas que eles ainda não têm esse entendimento e não, muitos não aceitam. Mas há uma grande parte da ciência que agora, principalmente a ciência quântica, né, ela começa a perceber que existe muito mais do que se imagina. Então, nós temos aí o ser humano que foi considerado por muito tempo como aquele que tem QI. E quem que tem QI, que é o quociente da inteligência, ou seja, qual é a porcentagem de inteligência que você tem, você é considerado um cara muito inteligente, como um Einstein, etc. e tal. Então, você tem um QI, né? Então, mas ao longo desse processo de busca da própria ciência, ela mesmo foi percebendo que havia algumas coisas que ela não conseguia explicar. Ela não conseguia explicar. Alguns fenômenos, né, principalmente os fenômenos de pós-morte, né, que é um fenômeno que a ciência relata muito daqueles pacientes que voltavam depois de uma morte de 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, que era considerado sem nenhuma chance de vida, de repente o paciente voltar relatando, né, que viu que estava em algum lugar. Então, esse QM, essas experiências de quase morte, elas foram despertando na medicina e nos diversos setores da ciência pontos de interrogação, curiosidades. E a partir dessas curiosidades foram se fazendo pesquisas, se criando instrumentos de reforçar, de provar. Então, aí hoje nós temos diversos relatos de fotos da áurea do ser humano, relatos de médicos
que fizeram a experiência de que, através da fé, o próprio paciente conseguia restabelecer a saúde, e hoje, mais do que nunca, se considera que o ser que tem a fé, que tem uma religiosidade, consegue estabelecer uma vida mais saudável, mais equilibrada, né, com mais saúde emocional. Então, observa que se nós tivermos um olhar, assistir os primeiros filmes lá atrás de ficção científica, nós vamos perceber que nada mais é do que um vislumbre do futuro que hoje nós temos. E se nós assistirmos filmes de ficção que mostram o futuro, né, distante de nós, nós vamos perceber que é simplesmente uma visão que o homem tem já do que pode acontecer lá na frente. Então, por isso que a doutrina espírita, ela é ciência, porque ela é baseada em investigação, em fatos que reforçam, né, essa fé em uma vida espiritual. E ela é filosofia, porque para que o homem cresça em ideias, em pensamentos, né, ele precisa do germe, né, dessas sementes que ao longo das nossas vidas, se a gente for olhar de 2000 anos e pouco pós-Cristo, mas temos anos antes de Cristo, mas durante todo esse percurso nós temos personalidades, figuras que viveram aqui no planeta Terra que trouxeram esses germes, essas ideias, essas sementes, que foram desenvolvidas a partir de experiências, de fatos, existências voltadas para uma busca de respostas internas, não só do apego na matéria. Então, ao longo da existência humana, nós vamos tendo semeadores, nós vamos tendo missionários que vieram a este planeta, que passaram já por diversas experiências e que são mais esclarecidos. Alguns até já viveram em outros planetas, outras moradas, né? E aqui estão para ajudar os irmãos menores a crescerem em ideias também e sentimentos. Então, nós temos aí Confúcio, Gandhi, Buda, etc., né? A figura, a personalidade mais marcante e o arquétipo, como dizia Jung, que é um pensador, um filósofo, um cientista muito conhecido na área médica, é que nós temos esses modelos que se chamam arquétipos para ele, que são aqui, nós temos, nos identificamos, né, com o pai, com a mãe, com um médico, com um escritor, e aí a gente vai buscando essas referências, e a partir dessas referências, nós vamos incorporando para nossas vidas esses pensamentos. E aí, depois que a gente percebe que não cresceu, não é mais aquilo que mais você se afiniza, você vai buscando outros arquétipos, outros modelos. E Jesus é o modelo maior e ninguém o superou, e não vamos superar, porque nesse planeta ele é considerado governador, é o modelo de amor, de caminho e verdade que precisamos seguir. Então, a doutrina espírita é filosofia porque ela é baseada também no conhecimento que se é trazido aqui, nessas ideias que são semeadas para nós e que nós temos que aprender a lavrar a terra, a aguar a terra, ou seja, aí aos poucos fazendo com que ela germine em nós, até que nós também passemos para outro e vamos sendo também criaturas que vão semeando. Né? Então, quando crianças, sabemos que o conhecimento a gente não consegue assimilar tudo, mas na medida que crescemos, nós vamos crescendo em conhecimento, em inteligência. Então, essa é a filosofia. E a filosofia, temos aí vários filósofos, pensadores da humanidade que contribuiu grandemente para que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre os diversos setores vida aqui no planeta, conceitos de como viver, como se organizar enquanto sociedade, como se organizar enquanto família, como se organizar enquanto trabalho no geral. Conceitos de como devemos buscar soluções para resolver
os diversos conflitos que viver em sociedade traz. E aí temos a religião, que é para o ser humano não esquecer que não estamos aqui definitivo e que nós temos alguém maior, um poder superior, um criador. Seja o ateu que não acredita em nada, mas acredita numa energia maior. Alguma coisa que proporcionou tudo isso, que deu esse boom vida. E que temos que estar sempre buscando entender que temos que ser humilde e não somos o dono de tudo, né? E sim fazemos parte de tudo. E se não é essa palavrinha religião, que a gente dá um sentido errado, às vezes, como se fosse as paredes de uma casa, de uma igreja, mas simplesmente é o religar-se ao Criador de tudo, é estar em contato com esse ser espiritual em evolução que você é. Então, muitas vezes a gente esquece isso e acaba fugindo, né? E se perdendo. E é preciso, muitas vezes, como o filho pródigo lá da parábola, que vai viver a vida, curte, e de repente a dor chega, e para onde ele bate a porta? Na casa do Pai. Então, é nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos batendo na porta da casa do Pai. É justamente esse conceito religar-se, religião, que nós temos muito esquecido. Nós nos desenvolvemos muito na questão da ciência, na questão filosófica, intelectual, somos seres inteligentes, mas nós não ainda atentamos para o conceito moral, que é justamente o que a religião vem nos ensinar, que é viver pelo amor, que nós temos que ser fraternos, solidários, sabemos compartilhar o que temos, sabemos que o planeta é nosso. Apesar da divisão material de países, estados, cidade, nós somos só uma única escola. E que entre os povos deve haver solidariedade e partilha. Que não deve haver guerras, mas que deve haver amor. Pois somos herdeiros de um único Pai, somos herdeiros de Deus. E para que a briga? Para que tudo isso? Mas também temos que saber que cada um está no seu passo evolutivo, cada um está descobrindo. Tem uns que já percebeu, tem uns que já fazem a diferença, tem uns que buscam viver pelo amor, compartilhando, perdoando, prosseguindo, tem uns que não ainda. É o passo desse irmão. E o que nos cabe nesse momento? Fazer a nossa parte. Porque Deus sabe a hora certa de cada um. Por isso que o conceito de materialismo não é permitido para um ser humano que quer ser feliz. Por quê? Porque pensar que só para aqui, e aí a gente não tem resposta para as diferenças da desigualdade, né? Uns pobres, outros ricos. Mas quando a gente pensa que o ser espiritual, que vem para viver uma experiência, e que a cada época da encarnação, ou seja, quando a gente volta no espírito para a carne, renasce, nós vamos ver outras experiências. E podemos passar pela pobreza, pela riqueza, a fim de quê? Para quê? Para que a gente possa angariar a experiência de saber como lidar com as diversas situações. Se nós somos pobres, vamos aprender a ser humilde, aceitar aquilo que a gente não tem, viver daquilo. Se nós somos ricos, entre aspas, da matéria, nós vamos aprender que é compartilhando, é sendo solidário, é proporcionando empregos, é proporcionando condições de vida, melhor moradia, etc. Então, essa é a parte que cabe à religião e que ajuda as famílias, essa organização de viver aqui enquanto na sociedade, como famílias, a perceber que nós temos que nos educar no respeito ao próximo, na educação ambiental, de cuidar do meio que a gente vive, que é muito importante, porque cada vez que não cuidamos, isso volta para a gente. Então, esse aspecto da doutrina espírita, é importante que a gente tenha essa consciência de que ela não é só um grupo de homens ou de mulheres que professam, acredita em vida após a morte, são espíritas, ou simplesmente, eles falam com gente morta. Não, é preciso que entendamos que isso é
baseado em fatos reais da nossa vida e de uma investigação séria da humanidade que somos, de nossa história, e de realmente entender todas as respostas que foram chegando na medida que o ser humano foi avançando em progresso, dos céus desciam novas verdades para ensinar essas criaturas. E como a ciência hoje, ela coloca que nós somos um planetinha entre vários planetas. Então, cabe a nós agora usarmos desse conhecimento para nos acalmarmos, nos consolarmos, nos motivarmos a continuar e a entender quem somos nós.